Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos ouvir o que o nosso Deus tem a falar conosco nessa manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 30. Vamos ler o 29 e o 30. O tema da mensagem é o povo que Deus justificou, glorificou e chamou. O povo que Deus chamou, justificou e glorificou. Existe um povo nessa terra que prova dessa maravilha, dessa dádiva. Ser chamado por Deus, ser justificado por Deus, tornado justo aos olhos do Pai e ser também glorificado pelo próprio Deus. Que privilégio. Todos encontraram, todos os irmãos acharam. Então o pastor vai ler o texto e você acompanha na tua Bíblia. E diz assim o apóstolo Paulo, falando pelo Espírito: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Deus só chama aqueles que ele predestinou. Por mais que o sistema religioso está estabelecido e que a maioria renegue essa verdade, mas ela continua sendo a verdade. E nós não abrimos mão da verdade. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus nos dê um discernimento sobre esta palavra. Oremos ao nosso Deus agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai, nós sentimos uma alegria intensa na nossa alma, um regozijo no nosso espírito, porque nós já compreendemos que nós fazemos parte desse povo santo, o povo que o Senhor predestinou em amor. E esse povo, um dia o Senhor também chamou, justificou, glorificou, lhes deu vida outra vez. Um povo preparado pelo Senhor de antemão para a prática das boas obras. O povo que é conhecido nessa terra como o povo de Deus, o povo de propriedade exclusiva tua, meu Pai. Então nós nos alegramos, porque somos pessoas privilegiadas de fazer parte desse povo. E por isso sentimos prazer em ouvir a tua voz, sentimos prazer em te servir, sentimos prazer em estar no templo, sentimos prazer em fazer a tua vontade, sentimos prazer em nos submetermos aos teus mandamentos, em fazermos sacrifícios em prol do teu reino, em prol da tua obra. Sentimos prazer em tudo que provém de ti, meu Pai. E nessa manhã, meu Deus, estamos ansiosos para ouvir a tua voz. A tua voz nos ensina, a tua voz nos educa, a tua voz nos consola, a tua voz nos alegra, a tua voz nos fortalece, a tua voz nos mostra o verdadeiro caminho. A tua voz é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então fala conosco agora, fala através do teu pastor, do teu servo. Não leve em consideração, meu Deus, as minhas falhas, os meus defeitos, os meus erros, mas leve em consideração que eu te sirvo com amor, que eu te sirvo com sinceridade da minha alma,
leve em consideração o quanto eu te amo, o quanto eu amo a tua igreja, o quanto eu amo a tua palavra, o quanto eu amo a tua verdade, o quanto eu amo fazer a tua obra. E fala à tua igreja, fala ao teu povo, dá-me inspiração, dá-me sabedoria, capacita-me, porque a minha suficiência vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno. A minha suficiência não é uma suficiência da minha carne. Pela minha carne mesmo, eu seria incapaz de estar aqui. Eu seria incapaz de abrir a minha boca e falar da tua palavra e proclamar a tua verdade. Mas a minha suficiência vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos aqueles que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, a palavra de Deus diz: aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A pergunta que eu faço é: o que é um predestinado? Nós usamos muito essa palavra, né? O irmão é um predestinado, eu sou um predestinado, nós somos predestinados. O predestinado, irmãos, é uma pessoa que recebeu vida da parte do Deus Todo-Poderoso. Não é qualquer coisa, não. Um predestinado era uma pessoa que estava morta em delitos e pecados, mas por ser predestinado por Deus para a salvação, no tempo de Deus, Deus lhe concedeu vida outra vez. O predestinado não é uma pessoa que decidiu por seu livre-arbítrio mudar a sua maneira errada de viver. Ele disse: eu tenho livre-arbítrio, eu vou mudar a partir de hoje. A partir de hoje vou ser um novo homem, uma nova criatura. Não é uma pessoa que decidiu por si mesma deixar o vício do álcool, das drogas, da prostituição, deixar de viver no adultério. O predestinado não é uma pessoa que de repente deu na telha, deu na cabeça e decidiu fazer parte da igreja de Jesus. Não é. Não é aquela pessoa que diz: sabe de uma coisa, a partir de hoje eu decido largar a idolatria, largar a macumba, largar o espiritismo, o budismo ou qualquer outra religião. Não. E é isso que o sistema religioso não aceita, mas que nós aceitamos. O predestinado, à luz da Bíblia Sagrada, é uma pessoa que experimentou na sua vida a ação sobrenatural de Deus. Ele foi agraciado por Deus com um novo nascimento. Ele foi alvo da graça, ele foi alvo da bondade, do amor e da misericórdia de Deus. É aquela pessoa que foi regenerada, experimentou uma mudança profunda que só o poder do Espírito Santo é capaz de fazer. Nenhum homem pode fazer, nenhuma pessoa por vontade própria consegue mudar, consegue ser nova criatura. Só o poder sobrenatural de Deus, agindo na vida do homem, é capaz de operar isso. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1 em diante, ele diz assim: está falando conosco. Estava falando com os cristãos de Éfeso, há 2000 anos atrás. Hoje está falando com os cristãos de Fortaleza. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, o mundo aion, o mundo da perdição, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza caída, por natureza pecaminosa, filhos da ira, como também os demais. Então, o que Deus fez conosco? Deus nos deu vida. Mas Ele nos deu vida quando nós estávamos pedindo a Ele: Senhor, me dá vida. Senhor, eu não quero mais viver assim. Senhor, agora eu quero viver assado. Foi assim que a coisa aconteceu? Não. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Está aqui.
Então o que Deus quer que nós entendamos é que Deus nos separou de uma vez e para sempre de tudo aquilo que era diabólico, de tudo aquilo que era maligno, de tudo aquilo que partia do inferno e que fazia parte da nossa vida antes dele nos dar vida outra vez. Esse é o propósito de Deus. Só que tem uma coisa interessante. Uma vez que Deus fez isso na minha vida, na tua vida, nós temos que estar conscientizados de uma coisa que é absolutamente vital para a minha vida e para a tua vida. E que eu vou te mostrar agora. O que é isso, pastor? Um pouquinho à frente, no capítulo 4, dessa mesma epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante. Olha o que diz aqui. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O que é que Deus está dizendo à igreja hoje? O que é que Paulo está dizendo? O que é que eu estou dizendo como autoridade de Deus? Deus está dizendo o seguinte: a partir do momento que eu dei vida a vocês, vocês não podem mais andar, viver como vivem os gentios, os pagãos, os ímpios. É interessante que o Espírito Santo vai inspirando Paulo, ele vai explanando tudo que ele tem a dizer à igreja. Ele começa primeiro em termos negativos, ele diz: não andeis mais como andam os gentios. As pessoas normalmente não gostam de elementos negativos, elas odeiam isso. Não gostam de críticas ao que está errado. As pessoas detestam críticas. Todo mundo detesta críticas. Mas a verdade é que não basta dizer às pessoas simplesmente o que elas devem fazer. Não basta eu chegar aqui e dizer: irmão, você deve vir domingo de manhã, você deve vir domingo à noite, você deve vir terça-feira à noite, quinta-feira à noite. Não basta dizer isso. Mas se o pastor disser só isso, está tudo bem. Mas se o pastor disser: olha, você não pode mais ter um comportamento como os filhos do diabo, que não guardam o dia do Senhor, que não vêm aos cultos, que não levam a sério a palavra, aí a coisa já muda de figura, né? Não gostam de termo negativo. Então a primeira coisa que nós devemos aprender é que nós não podemos mais fazer nem ser como nós éramos antes. Então aqui Deus está falando através do apóstolo Paulo, e a primeira coisa que Deus diz é sobre aquilo que nós não devemos fazer. Paulo diz: vocês não devem mais andar como andam os gentios. Esse andar aqui é viver, ter o mesmo tipo de comportamento, ter a mesma visão, ter o mesmo tipo de palavreado, ter o mesmo tipo de atitudes. É o viver a vida nos mínimos detalhes. Ele está tratando aqui de conduta. No passado, não muito distante, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós andávamos como eles andam lá fora. Todos nós aqui. Mas a partir do momento que o poder de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus nos alcançou, Deus está dizendo: a partir de agora, você não pode mais andar como eles andam. Você não pode mais viver como eles vivem, está aqui. Então eu faço uma pergunta para você. O que é que nós não devemos mais fazer a partir do momento que Deus nos deu vida? Acabei de falar, irmão, repita comigo. Não devemos mais andar, viver, se comportar como os ímpios se comportam. É isso que está aqui, ó. Há um texto na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículo 28 em diante, que vai clarear
a mente da gente. Aqui o apóstolo Paulo mostra de uma maneira profunda as coisas que fazem parte do viver dos ímpios, que fazem parte da vida daqueles que ainda não foram chamados por Deus e que vão fazer parte sempre da vida daqueles que não foram predestinados, filhos do diabo. Então vamos ver. Romanos capítulo 1, versículo 28. O apóstolo diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, eles não se dispuseram a conhecer o Deus da Bíblia, eles não se dispuseram a conhecer Deus como Deus quer ser conhecido, eles não se dispuseram a conhecer a verdade da palavra. A maioria dos que se dizem crente hoje não se dispõe a conhecer a palavra, não se dispõe a conhecer Deus como Deus quer ser conhecido. Eu acho que eu sou um dos poucos pastores no mundo que tem coragem de dizer isso. A maioria dos que se dizem crentes hoje estão inseridos nisso aqui. Então, essa atitude infame, arrogante, prepotente, ela teve início lá no céu, quando Lúcifer e uma terça parte dos anjos se rebelou contra Deus. Teve início lá. Então, o que o Espírito de Deus está falando aqui conosco hoje? É que mesmo aqueles anjos rebeldes, tendo habitado com Deus, mesmo eles tendo ouvido a palavra de Deus, mesmo eles tendo sido ensinados por Deus, eles tomaram uma decisão. Qual foi? Rejeitar Deus. Rejeitar a palavra. Criaram a rebelião celestial. Deus os expulsa, os joga para o abismo, os envia para a terra. Depois Deus decide permitir que eles assumissem um corpo de carne, semelhante ao dos seus filhos, semelhante aos nossos. E eles continuam praticando a mesma coisa. Continuam tendo o mesmo tipo de comportamento. Deus para eles não tem valor algum. Alguns até dizem que conhecem Deus, que creem em Deus, que obedecem a Deus. Mas Paulo diz, o negam por suas obras. O negam por suas atitudes. A atitude é a mesma, examinam Deus e rejeitam Deus. Não porque não pode ser assim, não porque não pode ser assado. Não, eu não concordo que seja dessa maneira. Não, eu não creio em predestinação. Não, eu não acredito que Deus seja soberano. O homem tem livre-arbítrio. Eu não sou robô. Deus tem que respeitar o homem. O Deus não pode agir nesse mundo sem que o homem permita. E no fim rejeitam Deus. É duro, mas é verdade. Então, por causa disto, por aquela uma terça parte dos anjos terem rejeitado a Deus lá no céu, no concílio eterno, Deus os lançou para o abismo de trevas. Depois, Deus permite que eles assumissem um corpo de carne, e aí Deus os entrega a uma disposição mental reprovável para praticar o quê? Coisas inconvenientes. Está aqui na minha Bíblia, no português claro, está na de vocês também. Foram postos neste mundo para viverem um tipo de vida, para ter um tipo de comportamento, um tipo de pensamento, um tipo de vontade, de desejo totalmente reprovável por Deus. Totalmente abominável por Deus. Aqui a partir do versículo 29, que nós vamos ler agora, o Espírito de Deus vai descrever de uma maneira espetacular o que faz parte do viver diário dessa gente e que não pode mais fazer parte da nossa. Não pode. Se fizer parte, você não é de Deus. Vamos lá, versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. Segura um pouquinho aí. Primeiro lugar, cheios de toda injustiça. Olha como a coisa é maligna. Percebam, meus irmãos, como a coisa é diabólica. Aqui o Espírito Santo não está falando de uma coisa que eles cometem eventualmente, de vez em quando. Não. Está falando de um tipo de conduta
de um tipo de procedimento, de um tipo de atitude que é contínuo, que é repetitivo, que é habitual, faz parte do viver diário dessa gente aqui. Então, está absolutamente claro que toda sorte de injustiça é o que caracteriza o filho do diabo. Toda sorte de injustiça. A disposição habitual dessa gente é para praticarem todo tipo de maldade contra as pessoas e contra o próprio Deus. Segundo lugar, o Espírito Santo diz malícia. O que é uma pessoa maliciosa? É aquela pessoa que pratica o mal, que pratica o erro, deliberadamente. Ela sabe que vai fazer aquilo, ela sabe que aquilo é errado, ela sabe que aquilo é abominável aos olhos de Deus, mas ela age maliciosamente. Se disfarça, finge ser uma coisa que não é, às vezes se finge de amigo, se finge de cristão, se intromete no meio da igreja, usa uma fantasia, um disfarce de ovelha, mas é um lobo voraz. É isso aqui, ó. É aquela pessoa que faz tudo para conquistar a tua confiança, mas ela está mal intencionada. No fim, ela dá o bote. No fim, ela te causa o mal. Cheio de malícia. Depois ele diz, avareza, que é uma pessoa avarenta. É uma pessoa egoísta. É uma pessoa que deseja todos os benefícios possíveis e imagináveis que ela possa alcançar somente para ela. É aquela pessoa que tem um amor intenso pelos bens materiais. Ela tem um amor intenso pelo poder. É aquela pessoa que quer levar vantagem a qualquer preço, que quer obter lucro a qualquer preço. A pessoa tem um desejo tão profundo de obter bens materiais, de obter dinheiro, de obter fama, de obter sucesso, como se a fama, o poder, o dinheiro, o sucesso pudesse trazer satisfação para a alma. Mas não traz. O filósofo Sócrates comparava o avarento a um vaso cheio de furos. Imagina um vaso cheio de furos. E você fosse tirar água de um poço para levar para sua casa. Quanto mais você enche, mais ele vaza. Mais ele necessita de mais água, mais necessita de mais água. Você abrir uma torneira e botar um vaso embaixo cheio de furo, quanto mais água desce, mais sai. Quanto mais sai, mais água ele quer. O avarento não é assim? É ou não é? Sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. Nunca está satisfeito com nada. E o pior é que para alcançar os seus desejos egoístas, eles são capazes de praticar qualquer maldade. Para alcançar o seu desejo, o avarento, ele é capaz de mentir, ele é capaz de caluniar, ele é capaz de difamar, ele é capaz de roubar, ele é capaz de traficar drogas, ele é capaz de vender o corpo, ele é capaz de matar. Segura um pouco essa passagem aí e veja o que o nosso Deus fala de uma maneira bem específica sobre a avareza e sobre a maldade. No livro do profeta Jeremias, capítulo 22, versículo 17. Jeremias, capítulo 22, versículo 17. Então o pastor vai ler. Então Deus fala assim com essa gente. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Os teus olhos não atentam senão para a tua ganância. É aquela pessoa que só olha para si mesmo, quer levar vantagem em tudo, não pensa nos outros, só pensa em si. Para alcançar o seu objetivo, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Você lembra que Pedro disse lá, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Esse é o avarento. Vamos voltar lá em Romanos capítulo 1, versículo 29. Na sequência, o apóstolo diz,
possuídos de inveja. O que é uma pessoa possuída de inveja? É aquela pessoa, irmãos, ela chega a ter um sentimento de ódio contra qualquer pessoa que lhe seja superior. Esse é o invejoso. Se a pessoa é superior na posição social, ela tem ódio da pessoa. Se ela encontra uma pessoa que é superior em conhecimento, ela tem ódio da pessoa, tem inveja da pessoa. Se ela encontra uma pessoa que é superior em ter bens materiais, a pessoa tem bens materiais que ela não tem, ela odeia. Ela odeia tudo. O invejoso é assim. E na área religiosa isso aqui é terrível, meu irmão. Isso aqui é terrível. Quando o espírito de inveja se estabelece dentro de uma igreja, olha, o estrago é grande. Muito grande. Para você entender por que eu estou dizendo isso, abra em Marcos capítulo 15. Olha o estrago que a inveja causou. Marcos capítulo 15, versículo 10. Jesus está perante Pilatos, levado a Pilatos pelos líderes religiosos daquela época. E Pilatos diz assim: pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregue. Você vê, Jesus era um homem maravilhoso, era um homem bom, era um homem de vida santa. Jesus não tinha nenhuma mácula no seu caráter, não tinha nenhum procedimento errado. Jesus só fazia o bem a todas as pessoas, mas os filhos do diabo não toleravam isso. Não toleravam, olhava para ele, só faz o bem, só fala coisas boas, só ensina o que é bom, só exorta as pessoas para uma vida reta, cura as pessoas, liberta as pessoas, dá comida a quem tem fome, faz tanta coisa maravilhosa. Eles odiaram isso. E Pilatos observou e disse: eu estou percebendo que esse homem não tem nenhuma falha, não tem nenhum erro. Eu já discerni que o motivo deles terem me entregue esse homem é a inveja. É aquela pessoa que fica triste diante do sucesso do outro. O outro é bem sucedido, ganhou uma promoção no emprego, né? Passou num concurso, arranjou um emprego maravilhoso. Ao invés da pessoa sentir prazer com aquilo, ela sente raiva. É aquela pessoa que fica alegre quando o outro comete um erro. Ela, tá vendo? Quer dar uma de santo? Sente prazer, baba de prazer, Carlos Augusto. É verdade. Bom, vamos voltar lá em Romanos 1, 29, para a gente seguir. Romanos capítulo 1, versículo 29. Agora Paulo diz que depois de possuir de inveja, ele fala de homicídio. Cheios de homicídio. Isso aqui não é apenas no sentido de tirar a vida do outro mediante um tiro, uma facada, um ato de violência qualquer. Não. Isso aqui também pode ser produzido por um sentimento de ódio que uma pessoa vai cultivando dentro do coração contra o outro. Às vezes a pessoa não tem coragem de tirar a vida, não tem coragem de dar um tiro, não tem coragem de dar uma facada, não tem coragem de pegar um pau e bater na cabeça do outro e matar, mas ela mata o outro difamando. Difama. Eu lembrei agora do livro do Romeu Tuma, Assassinatos de... Assassinato de reputação. Eu li, eu tenho esse livro. É o que acontece muito na política. Quando você não quer fazer o jogo político, aí eles assassinam tua reputação. Caluniam, mentem, inventam mentira, inventam história, para queimar o filme do outro de qualquer jeito. Então esse é o que pratica homicídio. Às vezes, irmãos, uma facada, o médico vai lá, costura e está tudo certo. Mas às vezes uma facada com palavra na alma, fica uma cicatriz aberta para o resto da vida. Esse é o homicida. Assassina o caráter do outro. Terrível, né?
Continuando, o apóstolo diz que eles são também movidos por contenda. É aquela pessoa que semeia desavença, semeia brigas, joga fulano contra Beltrano, Beltrano contra Cicrano, joga A contra B, B contra C, joga o pastor contra a igreja contra o pastor, joga irmão contra irmão. No ambiente de trabalho, ele cria um fuzuê, meu irmão. Ele cria um problema. É o que está aqui, ó. Ele não faz outra coisa a não ser semear contendas. Toda pessoa que semeia contenda é do diabo. Quando você vê uma pessoa chegar para você, irmão, vou falar uma coisa com você, mas não fala para ninguém não, sabe? No pé do ouvido, semeando contenda. Olha, porque o pastor, respeito o pastor, respeito a autoridade que Deus constituiu. Isso é coisa de quem é filho do diabo, está aqui na Bíblia. Cheios de contenda, não fazem outra coisa na vida do que semear contendas. Às vezes na hora do culto, Deus está falando e a pessoa está... Você pensa que isso é de Deus? Está na minha Bíblia, está na tua Bíblia também. Venha comigo, segure aí, em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, versículo 14. Você viu que nós passamos agora em Recife? Era isso que o rapaz fazia lá. Primeiro, possuído de inveja. Ele dizia assim: pastor Carlos só quer ser o tal, mas eu sei mais do que ele. Ué, e é a disputa de quem sabe mais, de quem sabe menos. Eu sou registrado na Associação dos Pastores do Brasil. Ele não é. Nem nunca você. Eu não sou idiota. Eu sou registrado na Associação de Pastores do Céu, vocacionados por Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Semeava contendas. Com quem ele gostava e quem não gostava, ele jogava um contra o outro. Uma coisa horrível. Bom, Provérbios 6, versículo 14. Agora diz: no seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contenda. Olha, todo o tempo, às 24 horas do dia, a pessoa está semeando mal. Que coisa horrível, né? Está com malícia. Você fala uma coisa, ela distorce. Está querendo queimar teu filme. Você fala com uma pessoa... como é que chama aquele negócio? WhatsApp, Facebook, essas coisas. Aí você faz um comentário particular ali com a pessoa, ela grava. Aí no dia que ela se sente mal com você, isso aqui, ó. O pastor criticou você. Você crente que está falando com uma pessoa espiritual, crente que aquilo está servindo para exortá-la também, para abençoar a sua vida, e depois ela usa aquilo de uma maneira maligna e diabólica. Aqui. O tempo todo semeia contendas. Vamos voltar lá em Romanos capítulo 1, versículo 29. Preste atenção nisso, viu? Não pode mais haver esse tipo de conduta naqueles que foram chamados por Deus, justificados e glorificados. Se tem, não foi chamado, não foi glorificado, não foi justificado. Está enganando a si mesmo. Na sequência ele fala dolo. O que é uma pessoa cheia de dolo? Dolosa. É a pessoa que engana, que ludibria, que falsifica, sabendo que está errado, mas ela faz. É uma pessoa, por isso que no Código Penal tem crime culposo e crime doloso. O que é um crime culposo? É aquilo que você fez, mas você não tinha intenção de fazer. Você não tinha um acidente. Você pode cometer um acidente e matar uma pessoa. É um crime culposo. Você não tinha intenção, aconteceu, foi um acidente. O doloso não. Você está querendo matar, você preparou, você engendrou, você planejou, você arquitetou.
tudo isso de uma maneira consciente. É isso aqui, ó. Nós vivemos numa sociedade onde todo mundo vive isso aqui. A sociedade que ludibria uns aos outros, a sociedade do engano. Todo mundo engana todo mundo, se engana no comércio, se engana na escola, se engana quando faz a declaração do imposto de renda, se engana no casamento. O rapaz às vezes deseja a moça, não por aquilo que a moça é, não pelo seu caráter, não pelos seus frutos, mas pelo corpo que ela apresenta, tem um desejo sexual. E ele, para conquistar aquilo, já que a moça não cede, ele é capaz de declarar todo o amor do mundo, levá-la a um altar, dizer que jura amor eterno, e depois que possui a moça com 2 meses, se separa. Será que nós não vemos isso acontecer aí fora a toda hora e a todo instante? A sociedade do engano, a sociedade do ludíbrio. Falsificam tudo. Isso é terrível. A pessoa vem para a igreja, se finge de cristão, se finge de convertido, finge que nasceu de novo, aquela aparência de santidade, aleluia, eu te amo, mais que a abelha. Há muitos anos atrás, em Recife, tinha uma moça, ela fazia parte do grupo de louvor, todo mundo cantava, louvava, normal, né? Mas ela era aquela coisa, eu te amo, mais que tudo. E eu olhava e o Espírito dizia, isso aí é falso. Tem dolo. Isso aí é para enganar. Não deu outra. Lá na frente, a bomba estourou. Mas vamos continuar. Depois do dolo ele diz, cheios de malignidade. Que é uma pessoa cheia de malignidade? É a pessoa que sente prazer na maldade. Ela sente prazer em praticar qualquer tipo de malignidade. Ela sente prazer em destruir o casamento do outro. Eu já contei na igreja um caso que me chocou bastante. Nós fomos visitar uma médica, muito amiga nossa, que era médica dos meus filhos desde que eles nasceram. E no dia que nós fomos a Recife, ligamos para ela, ela disse, não, pode vir aqui, quero ver as crianças que já eram grandes, né? Em determinado momento, ela pediu para ficar só comigo e a minha esposa e contou o drama que ela tinha vivido. Disse, me separei. Aí minha esposa perguntou, mas o que é que houve? Ela é casada com um médico, sabe? Ela disse, olha, meu marido me trocou por outra. Aí nós começamos a dar uma força para ela, né? Ela disse, mas o pior é que vocês não sabem quem é a outra. Aí chorou. Uma médica famosa, uma médica bem-sucedida, diretora dos maiores hospitais de Pernambuco. Ela disse, ele me trocou pela minha irmã. Disse que a irmã chegava e dizia, olha, minha irmã não pode chegar perto de mim que fala mal de você. Diz que você nem homem mais é para ela na cama. Aí depois chegava para a irmã e dizia, olha, tu abre o olho, e esse cara está saindo com outra que eu já sei. Aí ficava jogando dos dois lados, infernizando. Malignidade. Capaz de destruir o casamento da própria irmã. Imagine de quem não é irmã, hein? A pessoa cheia de malignidade é capaz de dar um falso testemunho. É capaz de mentir para ocultar um erro, mesmo sabendo que vai expor as outras pessoas. A culpa vai cair sobre todo mundo, ele não está nem aí. É uma pessoa cheia de malignidade. Na sequência, o Senhor Deus fala que eles são difamadores. Difamadores é aquela pessoa que está sempre procurando macular a reputação de alguém, não importa quem seja. Ela está sempre querendo difamar o caráter do outro. Como é que ela faz isso? Lançando dúvida sobre honestidade, lançando dúvida sobre qualquer virtude que o outro tenha. Tipo assim, você é uma mulher de caráter, de respeito, idônea, boa esposa, boa mãe. Você
dentro dos parâmetros normais. Aí a tua vizinha é difamadora e diz, pensa que isso aí é verdade? Eu conheço isso aí. Aí diz para outro, é nada, isso é um teatro, isso é uma vagabunda. Isso é só para fazer teatro. Isso por trás do marido, você não sabe o que ela é capaz de fazer. O que é que o outro pensa? Quantas vezes fazem isso com o pastor? Está pensando que o pastor é isso que ele diz no altar? É. Isso é ali no altar. São difamadores. Você pensa que o pastor tem amor? É? Tem nada. Difama as virtudes, distorce as virtudes. É terrível isso aqui. Só que o difamador, ele faz isso de uma maneira secreta. Ele faz isso na surdina. Ele faz isso de pessoa por pessoa, no pé do ouvido, no pé da orelha. Ele fala do outro, ele difama o outro, ele levanta dúvida sobre a conduta, sobre a moral, sobre a santidade, mas faz na surdina. Mas aqui na sequência você vê que ele chama caluniadores. Qual é a diferença do difamador para o caluniador? A diferença é o seguinte: o caluniador, ele faz tudo que o difamador faz, só que ele faz abertamente. Ele escancara, é para quem quiser ouvir, ele não tem receio. Está vendo? O difamador não, ele vai no pé do ouvido. Ele levanta dúvidas. Na sequência, ele diz, aborrecidos de Deus. O que significa isso aqui, hein? O que é uma pessoa aborrecida de Deus? É aquela pessoa, irmão, que desafia qualquer autoridade. Ela não tem temor nem ao próprio Deus. Nem ao próprio Deus. Tinha uma moça em Recife. Eu gostava tanto dessa moça, ainda gosto. Porque ainda fico aqui com a minha cabeça um pouco confusa. Cuidava da escolinha, era a líder da escolinha. Uma moça bem preparada, tão carinhosa, tão boa. E esse problema que eu vi em Recife, ela foi junto, foi embora. Aí essa semana que passou, disse que ela foi entregar uma encomenda a alguém lá da igreja, chegou na porta, entregou. Aí uma diaconisa disse, poxa fulana, foi embora, nem se despediu, né? Deu nem satisfação a gente. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Eu só tenho que dar satisfação ao meu marido. Quer dizer, nem a Deus, né? Olha só. Adianta um pouquinho Romanos 13. Vamos relembrar isso aqui. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém, só ao meu marido. Romanos 13, versículo 1 e 2. Todo homem. O que é que significa todo homem? Toda pessoa. Esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Por isso que Deus odeia a rebelião, irmão. Porque Deus foi alvo de uma rebelião nos céus. O que é que Lúcifer não deve ter feito para conseguir fazer com que um terço dos anjos acompanhasse ele? Não, negócio de Deus ser a autoridade suprema. Tem outros deuses, não é assim não. Ele quer ser o tal. Esse papo aí de todo poderoso, que ele é o soberano, que ele é o criador de todas as coisas. Não é assim não, vocês estão enganando. Tem outros deuses, não precisamos submeter a ele não. Mais ou menos assim. Não é assim que muitas vezes acontece dentro de uma igreja? Está pensando que só o pastor tem o Espírito Santo, é? Está pensando que é só ele, é? Eu também tenho. Sim, todos nós temos. Mas quem tem a unção de autoridade sou eu. Quem Deus constituiu autoridade espiritual sobre a tua vida fui eu. Eu sou a autoridade sobre a vida espiritual de vocês. Deus constituiu, Deus te trouxe e colocou você debaixo da minha autoridade, que Ele mesmo me outorgou. Então quem resiste a essa ordenação divina, o que é que diz o texto aqui?
Resiste a quem? Ao próprio Deus. Como é que uma pessoa resiste à ordenação divina? Normalmente saindo da igreja. Não aceita exortação, não aceita conselho, não aceita nada. Aí sabe de uma coisa? Não, vou embora. Aí vai embora. Está resistindo à ordenação de Deus. Está resistindo ao próprio Deus. Isso é coisa de filho do diabo. Por isso, quando a pessoa quer fazer uma traquinagem dessa, ela já começa antes a dizer: quer dizer que se eu sair daqui, eu sou filho do diabo. Né, André? Quer dizer que se eu for para uma seita, eu sou filho do diabo. Mas lá não prega Jesus? Foi o que Salete falou para ele. Viu, Beatriz? E para mim, numa reunião no gabinete, quer dizer que agora eu sou obrigado a seguir homens? Não. Sou obrigado a seguir Jesus e ser submissa às autoridades por ele constituídas. Quer dizer que se eu for para uma igreja da lei, eu sou do diabo? O André disse: claro. Sem dúvida que é, depois de conhecer a verdade. Bom, Romanos capítulo 1, versículo 30. Eu já recebi crítica que às vezes eu cito o nome da pessoa. Mas eu aprendi na Bíblia. Eu aprendi na Bíblia. Alexandre o Latoeiro me causou muitos males. Paulo disse o nome do indivíduo. Por isso que eu digo, eu não jogo com meias palavras. Agora eu falo a verdade. Eu não faço teatro aqui não. Quando eu falo, pode acreditar que é a verdade. Então vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 30 agora. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, caramba, inventores de mal, desobedientes aos pais. A outra característica que faz parte do viver diário, contínuo, habitual dos filhos do diabo é essa aqui, é a insolência. O que é uma pessoa insolente? É uma pessoa altiva, é aquela pessoa que é abusada, que não tem nenhuma reverência, que sente prazer em insultar as pessoas, injuriar os outros. É uma pessoa insolente. E quando elas erram, jamais se humilham para reconhecer os seus erros. Jamais. Ao invés de reconhecer os erros, ela quer apontar o erro do outro. Quer se defender apontando a falha dos outros. Está aqui, ó. Ninguém consegue refrear uma conduta errada de um filho do diabo. Pelo contrário, quanto mais você exorta, quanto mais você chama atenção, quanto mais você ensina, mais elas se mostram altivas, atrevidas, desaforadas. Está aqui. Amém? Na sequência, ele diz que eles são soberbos. O que é uma pessoa soberba? É uma pessoa que se gloria em si mesmo. É aquela pessoa que se julga melhor do que os outros. Às vezes se julga melhor porque tem um salário melhor, uma condição financeira melhor. Aí o que não tem, a pessoa cresce diante do outro, sabe? Se julga superior àquele outro. A sociedade faz isso todo dia, toda hora. Por isso que a sociedade é dividida em quê? Classes sociais. Classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Quem é da classe A não se mistura com a da B. Forma aquele gueto. Aqui é só classe A. Pelo poder financeiro. Na igreja de Jesus não tem isso, irmão. Aqui pode chegar a presidente da República, Dona Dilma Rousseff. Olha, a Dilma chegou, disse que sentiu de ver se um culto. Deus tocou no coração dela. Ela vai entrar e vai sentar. Como qualquer pessoa. Não vai ter o... A presidente chegou. Corre, compra ali uma poltrona. Bota aqui em cima. Não, a senhora vai assistir o culto especial. Aqui do meu lado.
Não, vai sentar como qualquer outra. Ela é presidente, vamos respeitá-la como autoridade, claro que vamos. Honra quem tem honra, quem merece honra, mas vai ser tratada como todo mundo é tratado. Eu falei de soberbo. Tem um curso superior. Teve o privilégio de cursar uma faculdade. Terminou a faculdade, pegou o diploma, meu irmão, quer pisar em todo mundo. Eu tenho curso superior. Eu sou formado. Maravilha, é bom ser formado. Mas tem tanta gente que não é e dá de 10 a 0 em quem é. Dá de 10 a 0 em quem é. Tá? Continuando. Eles são presunçosos. O que é uma pessoa presunçosa? É aquela pessoa que sempre supõe ser alguma coisa. Está sempre supondo saber alguma coisa. Está sempre supondo poder alguma coisa. E nesse espírito de presunção, estão sempre se vangloriando, são egoístas, cheios de arrogância. Eu tenho capacidade. Eu posso. Eu sei. Está sempre pressupondo. Eu falava hoje de manhã, estávamos conversando ali atrás, eu, irmão Geraldo, cadê irmão Geraldo? Irmão Geraldo, aquele irmão também está lá atrás, que é o irmão... Cleiton, irmão Cleiton. E estávamos conversando isso, era o pastor. E lá em Recife, quem está pregando, eu digo, poxa, o diácono Severino, olha, maravilha. O rapaz prega muito bem, o culto do rapaz é maravilhoso. Aí eles perguntaram para mim assim, e foi assim do nada? Eu digo, pois é, nunca ninguém deu nada pelo Severino. Nunca o Severino disse, eu quero. Diácono há anos na igreja. Outros, eu quero, eu tenho desejo, eu quero pregar, eu quero ser pastor. E todos que nós demos chance foram reprovados. Aí de repente... do nada, eu chego em Recife para fazer um culto. Eu digo, manda alguém começar o louvor. Aí mandou esse rapaz. E eu estou lá dentro do gabinete e ouvindo a oração, o modo de louvar. Eu digo, quem é esse rapaz? Severino. Mas não lembro do Severino. Só não lembra não, um moreninho assim, franzinozinho, fica sempre quietinho com a mulher dele ali. Não lembrava assim pelo nome. Aí quando eu saí, eu olhei, poxa, rapaz, tá bom. Chega na hora da parte administrativa, eu elogiei. Aí os irmãos começaram a dizer, pastor, quase a igreja toda, só precisa ver ele pregar. Eu digo, é? É. Na outra semana que eu fui, prega. E eu fiquei no primeiro banco. É difícil, viu? Pregar com o teu líder olhando para você... não é qualquer um que consegue fazer, não. E o rapaz pregou e eu fiquei maravilhado. Quando eu subi fazer a parte do dia, eu digo, esse é o novo pastor da Cristo é Vida. Profetizei, é o novo. Ninguém dava nada pelo cara. Ninguém. Não tem curso superior. Não tem nada. Moreninho, xoxinho, caladinho na dele. Que bênção de Deus. Estávamos comentando sobre isso, não foi, irmão Geraldo? Ali atrás. Amém? Continuando. Inventores de males. Os filhos do diabo estão sempre inventando novas formas de males. É o que você mais vê nos dias de hoje. Inventam modas imorais. Inventam novos vícios. Quando você pensa que já viu de tudo, surge uma coisa nova. Vocês viram esse rapaz engenheiro, rapaz de 35 anos, do Paraná, parece, que morreu lá no exterior, por causa de uso de droga. Hein? Aonde? No México, né? No México, isso foi no México. Não. Indonésia é o traficante.
Foi fuzilado, né? Bim, 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 bim. Tome. Tome. Não, esse foi... Dois irmãos foram convidados para uma festa de casamento de um amigo no México. Um casamento super luxuoso. Depois foram para uma boate. Ofereceram uma droga para eles, eles tomaram a droga. E a droga foi tão violenta que eles passaram a ter alucinações de que estavam sendo perseguidos e saíram correndo. Domingo passado, parece, o irmão deu entrevista exclusiva ao Fantástico, dizendo: olha, nós não parávamos de correr. Aí a repórter perguntou: quanto tempo vocês correram? Ah, mais de 4 horas. Você sabe que uma pessoa correndo sem parar 4 horas? Eles, depois de 4 horas, eu falei para meu irmão: olha, deixa eles nos pegarem. Mas não tinha ninguém perseguindo. Era uma alucinação. Eu tive um colega meu, um amigo meu, que ele era viciado. E ele dizia, quando cheirava cocaína, misturava com outras drogas, quando fazia efeito, ele olhava para o poste e o poste transformava num monstro. Saía correndo pelo meio da rua. Cada poste era um monstro. Olhava para as pessoas, eram monstros. Aí o irmão disse: eu cansei. Disse para meu irmão: se tiver que morrer, eu vou morrer aqui. Não aguento mais, sentou. O irmão subiu as escadarias de um condomínio, assim, nos 3 andares. Chegou lá em cima, não sei se atirou, se desequilibrou, se não sabia que estava no lugar alto. Pum, morreu. Um rapaz com 35 anos, toda uma vida pela frente, de família boa, inventores de males. Todos os dias inventam novos ritos religiosos. Todo dia tem uma novidade no mundo religioso. Todo dia surge uma novidade aí fora. Está aqui, coisa do diabo. Na sequência, ele diz que eles são desobedientes aos pais. Tem coisa mais comum nos dias de hoje do que isso aqui? Isso é tão comum que nem choca mais a sociedade. Na minha adolescência, se tinha uma coisa que chocava a sociedade, era filho desobediente aos pais. Não era só desobediente aos pais, não. Desobediente aos mais velhos. Não precisava ser pai, não. Só em ser mais velho a gente respeitava. Fomos educados assim. Hoje, filho levanta a voz, filho quer bater em pai, mata pai. E tem pai que aceita. Tem pai que aceita. Na minha casa não, na minha casa mando eu. Ah, mas seu filho já tem 30 anos, pode ter 50. Se comportar como homem, eu trato como homem. Se comportar como criança, eu trato como criança. Preciso pegar no cinto e dar uma cintada na bunda, eu dou. Ah, mas aí sai de casa, aí o mundo dá por mim. Quando o pai dá com amor. Quando o mundo dá para matar e para destruir. Então, jovens da igreja, atentos aqui, ó. Os filhos do diabo são, por natureza, desobedientes aos pais. Não respeita pai, não dá ouvidos a pai. Ah, isso está por fora, isso foi no seu tempo. Nós estamos vivendo novos tempos. Hoje a coisa é outra, coroa. É a linguagem que a gente vê no dia de hoje, né? Por isso que você vê a grande preocupação dos governos hoje são com o chamado de menor. Não é mais preocupado com os grandes, não. É com os pequenos, os menores. O garoto tem 10 anos, 12 anos, já bota uma pistola na cintura e mata. Mata rindo. A sociedade criou isso. A sociedade abriu as portas para aceitar desrespeito de jovem. Em colégio, bate em professor. Quando você sonharia na sua vida que ouviria que aluno bate no professor, mata professor, esfaqueia professor? Na minha época, o professor dizia: fica de pé ali, até o final da aula. Você ia, vai assistir a aula toda em pé. Pois não, professor. Desculpe, professor. Está desculpado, mas vai assistir a aula toda em pé. E ficava 40 minutos em pé assistindo a aula. Eu estudei no Salesiano. Todo dia antes de começar as aulas, todos os dias, todos.
A aula começava 1h30 da tarde. 1h, todo mundo em forma. Aquelas filas, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série. Todo mundo, fila. Sentido. Vamos cantar o hino da bandeira. Salve lindo pendão da esperança. Não é esse? Salve o símbolo augusto da paz. Ainda lembro. Agora vamos cantar o hino da marinha. Ó cisne branco que noite de lua vai navegando no mar azul. Essa cena. Agora o hino nacional brasileiro. Se alguém saísse da reverência, olhasse para trás, tem um professor de educação física, o professor Nilo, que era coordenador do ginásio, ele tinha um sininho na mão, a hora da era para todo mundo formar. Aí ele ficava andando assim, ó. Aí sempre tem um gaiato, né? Sempre tem um que quer fazer gaiatice, né? Ele ia devagarzinho, chegava por trás, assim, fazia tim! De leve, não era para quebrar, machucar, não. Mas doía, viu? Ardia. Tom! Com o sino. Não dizia nada, dava só uma assinada. Fazia um efeito, meu irmão. Continuando. Na sequência, ele diz que eles são insensatos. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que não tem discernimento, nem moral, nem espiritual. Ela não tem discernimento sobre as suas obrigações para com Deus. É uma insensatez. Por exemplo, é uma insensatez faltar cultos. Você não sabe que o teu Deus diz, não deixe de congregar? Tem coisa mais importante do que o culto a Deus? Respondam para mim. Não. E por que muitos de vocês faltam os cultos para ficar em casa? Não, é que eu estou cansado. E você acha que só você que se cansa, é? O resto é todo mundo super-homem, super-mulheres. Só você que é de carne e osso, os outros todo mundo de aço. É uma insensatez. Sonegadismo. Ser avarento nas ofertas é uma insensatez. São insensatos. É uma insensatez um homem de 60 anos ficar viúvo e decide casar de novo. Nada contra. Pode casar, ficou viúvo. Aí ele faz, vou casar de novo. Deixa eu olhar. Há um cabra com 60 anos escolhe uma moça de 20. É uma insensatez. É uma insensatez. Não se engane não que é uma insensatez, querido. Pastor, mas ela está morta de paixão por mim. Está mesmo, é? Ou está morta de paixão porque você tem um carro, uma casa e um bom salário? O vice-presidente da República, Michel Temer, é alvo de piada no Brasil inteiro. As cerimônias oficiais ele leva a mulher, sujeito com quase 80 anos, com uma mulher de 25, um brotinho, né? O cara não se manca, meu irmão. É uma insensatez. Continuando. Pérfidos. Que é uma pessoa pérfida, que não tem boa fé. É uma pessoa que é infiel. É aquela pessoa que age de uma maneira traiçoeira. Não honra nenhum contrato, não honra a palavra, não honra nada. É uma pessoa que é desleal por natureza. Por isso que a Bíblia diz que seja o teu falar, sim, sim, não, não. Honrar a palavra, honrar compromisso, honrar acordos. Eu sou do tempo que a palavra valia mais do que o cabelo do bigode. Não tinha assinatura. Estou te dando a minha palavra. E a palavra valia. Não, esse homem é um homem de palavra. Ele morre, mas ele honra a palavra. Hoje, só se encontrar em algum museu por aí. Porque só naqueles que são verdadeiramente de Deus você encontra isso. O resto não tem. Né?
sem afeição natural. O que é uma pessoa sem afeição natural? Uma pessoa fria, sem sentimentos, sem apego às outras pessoas. Já reparou isso? Às vezes a pessoa vem para a igreja, para o templo, congrega 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e de repente cisma, cria um caso, vai embora. Parece que nunca esteve aqui. Até hoje, eu tenho lembranças das pessoas que eu convivi na IURD. Não importa se é do diabo ou se não é do diabo, mas o tempo que eu convivi criou uma afeição. Eu lembro das pessoas boas, das pessoas que tinham caráter. Sempre lembro. Até um cachorro tem, meu irmão. Até um cachorro tem afeição natural. Você cria um cachorro, se você viajar e passar 2 anos viajando, no dia que você chegar, se ele estiver vivo, porque tem cachorro que morre de tédio, entra em depressão, porque o dono ficou longe. Mas se ele não... Eu perdi um cachorro assim. 15 dias que eu fui a Israel, o cachorro pegou uma depressão, e a depressão gerou uma qual é o nome da doença? Bom, não importa. Que foi causada pela emoção, pela saudade, pela falta. Mas se não morrer, 2 anos depois você chega, ele faz uma festa que não acaba mais nunca. Não quer largar de você por nada. Amém? Você pensa que eu largo de você por alguma coisa? Eu lato e tudo. Uau, uau, uau. Quando você... Amém, irmão? É triste, né? Não tem apego pelos irmãos. Não sente afeição pelo pastor. Não tem amor pela obra. Parece prostituta. Que o que primeiro que vier está vindo. Qualquer um ela aceita, qualquer um faz bem. Desde que satisfaça os seus desejos egoístas, né? Você vai num circo. O domador de elefante. O cara doma elefante. O elefante tem uma afeição por ele e ele pelo elefante. Ele morre cuidando daquele elefante. Ele não quer se separar. O policial militar trabalha com cachorro pastor alemão. É só ele que cuida do pastor alemão. E o pastor alemão está afeiçoado a ele. Se o policial morre, o cachorro adoece. Se o cachorro morre, o policial chora, sofre, como se tivesse perdido um ente querido. Olha o que é que o filho do diabo é. Sem afeição natural. Amém? Então, irmãos, amados, essa falta de afeição aqui, você vê, por exemplo, no caso das crianças abandonadas. A mulher dá à luz a um filho, aí pega o criança, bota numa caixa de sapato e bota na porta da outra. Na beira de um rio, dentro de um latão de lixo. Como é que pode? Só um filho do diabo faz isso aqui. Os governos agem da mesma maneira. O que é que você vê o governo fazer em prol das crianças abandonadas? O que é que você vê os nossos políticos fazerem em prol das crianças abandonadas? Nada. Nada. Filhos que abandonam os pais. O pai deu sangue, a mãe deu sangue, perdeu noite de sono, gastou as suas energias para cuidar daquele filho, educar aquele filho, fazer aquele filho estudar, se tornar gente. O filho cresce, se forma, doutor, vive uma vida boa, e o pai morando num casebre. E quando chega na velhice aguda, diz, não, é melhor botar num asilo, lá ele é melhor cuidado, eu não tenho tempo. Não tem tempo, não, você tem tempo, você é cabra safado. Você é pilantra. Você prefere o teu pai num asilo do que do teu lado. Teu pai não quer asilo, teu pai quer teu amor, teu carinho, como um dia ele te deu. Sem afeição natural.
E por último, o Espírito Santo diz: sem misericórdia. O que é uma pessoa sem misericórdia? É uma pessoa sem compaixão. Deus teve misericórdia da gente, irmão. Por que nós estamos hoje aqui? Por que nós somos nova criatura? Quem nós éramos antes, quem nós somos hoje? Por que nós mudamos? Por que houve essa mudança? Porque Deus foi misericordioso. E continua sendo. Nós erramos, nós falhamos. A gente, por causa dos nossos erros, sofre, padece. E Deus sempre tendo misericórdia da gente. Sempre, 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 sempre. Então, nós temos obrigação de demonstrar misericórdia no nosso viver diário, viu? Ter compaixão daquele irmão que errou. Ter compaixão daquele irmão que está enfermo, compaixão daquele outro que está desempregado, gente boa, gente espiritual, não é preguiçoso, não é aproveitador, nunca tentou levar vantagem disso, mas de repente está desempregado, você sabe que está desempregado, tenha compaixão, ajude, se prontifique a fazer alguma coisa por ele. Está aqui. Para a gente terminar, Romanos 1,32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Os ímpios agem dessa maneira porque Deus os pôs nesse mundo para procederem dessa forma. Por isso a Bíblia diz, mesmo conhecendo eles o decreto de Deus, que são passíveis de morte que tais coisas praticam, eles continuam praticando, continuam fazendo e ainda aprovam os que fazem. Aqueles que ficam do lado dele, aqueles que começam a fazer o que eles fazem, são aprovados por ele. Então aqui está a mais perfeita radiografia dos filhos do diabo jamais feita em todos os tempos. Sempre foi assim. Foi assim na sociedade de Éfeso, há 2000 anos atrás. Continua sendo assim na sociedade moderna, seja ela em Fortaleza, seja em Natal, seja em Recife, seja no Rio de Janeiro, seja em Paris, seja em Nova York, seja no Japão, seja onde for. Continua sendo assim. Ó. Então houve um tempo na nossa vida, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, que muitas dessas características aqui malignas estiveram presentes na nossa vida. Estiveram presentes na minha vida, estiveram presentes na tua vida. Nós estávamos obscurecidos de entendimento. Vivíamos na ignorância. Tínhamos um coração de pedra. Nos entregávamos à dissolução e a cometer toda a sorte de pecados. Era assim a nossa vida antes. Mas, meu irmão e minha irmã, a partir do momento que o Deus Todo-Poderoso nos deu vida, os nossos pensamentos mudaram. A nossa conduta mudou. O nosso procedimento mudou. Porque agora nós não estamos mais obscurecidos de entendimento. Nós agora não vivemos mais na ignorância. Aquele coração de pedra, Deus tirou e colocou um coração de carne. Deus fez uma obra grandiosa na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Agora nós não somos mais insensíveis à voz de Deus. Agora nós não nos entregamos mais à dissolução. Nós hoje não cometemos mais toda a sorte de impureza. Então, o apóstolo Paulo disse, não andeis mais como andam os gentios. Não vivam mais como vivem os ímpios. Você não pode ter um tipo de conduta semelhante a de uma pessoa que está lá fora. O teu vizinho é ímpio, é incrédulo. Você não pode ter o mesmo comportamento que ele tem. Você não pode ser o mesmo marido que ele é, a mesma esposa que a tua vizinha incrédula é. Você não pode ter o mesmo tipo de visão. Você não pode ter o mesmo tipo de procedimento. E para a gente terminar, Efésios capítulo 4. Aqui eu termino. Versículo
21 em diante. Paulo diz: se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, quanto à tua vida pregressa, quanto à tua maneira de viver enquanto você estava morto em dele de pecado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Essa é a mensagem que Deus mandou para a nossa igreja na manhã de hoje. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Aleluia. Se Deus tocou no teu coração, faça uma visita à Igreja Cristo é Vida.